Salve amigos, ótimo sábado a todos. Como eu havia prometido ontem, tendo novidades, voltaria aqui no canal para mais um contato. E temos atualizações importantes sobre a vinda de reforços. Os tais atacantes de lado estão próximos mesmo de um desfecho. E um em especial, mais ainda, o argentino Benjamin Garré. Hoje pela manhã eu tive a oportunidade de apurar mais sobre o assunto, inclusive recebendo a resposta do próprio agente do jogador, que vai confirmar aqui o avanço das negociações e o que motivou o Garré a fechar com o Vasco. Então, se liga nesse vídeo porque eu fiz também apurações sobre o angolano Lloyd Augusto e o Fabinho do América Mineiro. Antes, já deixa o like que é super importante para o meu trabalho prosperar na plataforma, compartilhe o conteúdo e venha se juntar a nós aqui no YouTube. Bom, galera, esse vídeo de hoje é mais rapidinho, até porque tudo que eu já tinha que falar sobre o Vasco e Flamengo, de logo mais eu já falei. O Vasco com muitas dúvidas e baixas de última hora, mas por incrível que pareça, o assunto principal do dia se tornou a busca por reforços. Quem viu meu vídeo de ontem, soube que eu já tinha adiantado aqui que o executivo Marcelo Santana buscava alinhar nessa viagem que faz a Turquia as arestas finais sobre a chegada das peças para o ataque. Principalmente Benjamin Garré e o angolano Lloyd Augusto. Depois de inúmeras tratativas, foram os dois jogadores, que ficaram aí no mapeamento do Vasco e agora estão cada vez mais próximos. Realmente a situação avançou de ontem para hoje, principalmente com Benjamin Garré, nome que eu trouxe aqui em primeira mão desde sexta-feira passada, retrasada, aliás, de que o Vasco havia retomado o interesse e as conversas com o clube russo e os representantes do jogador. Pois é, a situação exigiu paciência, cautela e muito diálogo. O Garré é um jogador que seguia mapeado pelo Vasco. Foi tentado na última janela, mas sem sucesso e se encaixava no que o Vasco buscava, apesar do seu histórico de lesões. Diante da necessidade de peças de movimentação, o Vasco voltou a procurar o staff do jogador e nas últimas semanas retomou as negociações com o clube de Garré. O empecilho estava nos valores da obrigação de compra que o Vasco teria que pagar ao final do contrato. Porém, a ida do Marcelo Santana à Turquia para tentar negociar o GB sem sucesso acabou sendo um diferencial para ajudar nesse ajuste. E ao que parece a coisa realmente avançou. Se chegou num acordo de números e metas pela compra do atleta, que também aí foram tudo acertado. Cogita-se que a negociação num total aí, girando em torno aí de 4 milhões de euros, parcelado, claro. E prova de que a coisa andou mesmo foi a volta das respostas do empresário do jogador, a minha pessoa. Ele que sexta retrasada havia confirmado o interesse e o início das conversas, ficou uma semana em silêncio, sem responder aos meus questionamentos. Hoje, com a situação mais clara, mais definida, voltou a me retornar. E eu perguntei a ele o que motivou o Garré a acertar com o Vasco e qual foi o peso dessa negociação. Veja aí então as palavras do empresário Martim Camanho. A situação está muito avançada. Jogar no Brasil é uma das coisas que Benjamin sempre quis. O Vasco já esteve em contato na janela anterior e nunca o esqueceram. Isso fez com que o Benjamin se encantasse com o Vasco. Marcelo Santana é um grande profissional. A mensagem dele sempre foi de otimismo. Ele quer muito bem já. Como vocês puderam ver aí, o executivo Marcelo Santana, que anda sendo criticado pela torcida do Vasco, foi muito elogiado pelo empresário, que fez questão de enaltecer a sua participação nessa vinda do Benjamin Garré. Bom, mas a situação é essa, o Garré deve ser oficializado pelo Vasco na próxima semana e desembarcando aqui no Brasil também para exames médicos e assinatura do contrato. Vamos aguardar. E outro que deve seguir essa linha é o angolano Lloyd Augusto. O Vasco já havia negociado com o jogador antes e tentava aí ajustes finais com seu atual clube lá na Turquia. A coisa andou também nas últimas horas, mas nesse caso ainda não teve um desfecho, porque o Vasco precisa entrar num acordo final em números e forma de pagamento pelo jogador junto ao clube turco. Ele inclusive está atuando normalmente, mesmo sabendo do interesse do Vasco. Amanhã até segunda, mais tardar, as conversas devem se intensificar, visando aí o aceite final do Alanspor, clube do Lloyd Augusto. E sobre o atacante Fabinho do América Mineiro, jogador que o executivo do clube mineiro, Fred Cascardo, havia revelado semana passada que o Vasco tentou adquirir o jogador, mas que as cifras apresentadas impediam o América de liberar o atleta para o Vasco. Havia uma possibilidade aí do Vasco retornar aí, com valores maiores, reformulando a oferta. Porém,
Pelo que eu apurei junto à diretoria do América, o Vasco ainda não apresentou uma nova proposta a eles. Então, já que foi um atacante tentado aí, a gente tem que ficar de olho. Mas o América garante que ainda não recebeu nenhuma nova procura ou nenhuma nova oferta do Vasco em termos de números. Então, aguardemos. Bom, galera, é isso aí. Aqui é jornalismo sério, dedicado direto à fonte. Eu estou sempre em cima da notícia. E aí, comente aí o que você está achando aí da vinda do Garré, da possível vinda do Lodi Augusto, desse ainda interesse no Flamengo. Comente que a gente vai interagir juntos. Você que me acompanhou, muito obrigado. Vamos aguardar então as próximas horas, o jogo entre Vasco e Flamengo. E amanhã a gente está de volta. Um grande abraço e até lá.